do povo de Israel nos dias de Jeremias. É interessante nós entendermos para nós tentarmos contextualizar esse discurso tão duro contra o povo de Israel. Você pode atentar até para o modo como ele vai dizendo que eles estão cometendo idolatria, mas ao mesmo tempo, se você atentar para o verso 15, ele diz: será que votos e carnes sacrificadas poderão afastar você da calamidade? Então Deus está condenando eles irem a prestar um culto a Baal, queimar incenso a Baal. E havia como que eles não haviam abandonado o culto completamente. Eles continuavam indo nesse contexto aqui, no templo ao Senhor, oferecer os votos deles ao Senhor e ofereciam sacrifícios. E Deus está dizendo: será que vocês indo ao culto, mas tendo essa outra vida, será que isso vai compensar? Porque eles não haviam abandonado completamente ao Senhor, só que eles não gostavam daquele profeta que denunciava essas coisas. E eles diziam: Jeremias, pare de pregar isso que está nos incomodando. Nós queremos continuar indo no templo, nós queremos oferecer os sacrifícios, fazer os nossos votos e queremos continuar com a nossa vida. Havia um conceito, podemos até encontrar um link com a nossa geração, né? O problema lá do culto a Baal, havia como que uma superstição, né? Toda a idolatria por trás tem uma superstição. Mas a superstição que nós vemos ali em Números 22 ao 24 era que as pessoas, eles prestavam as orações e o culto deles que eles faziam a Baal era sempre em cima de um monte. Porque eles entendiam quanto maior o monte, mais fácil a oração deles seria recebida. Daí você vê a adoração a Baal Peor. A adoração a Baal, aí sempre um hífen e um outro nome. Esse segundo nome é sempre o nome do monte. Peor é um monte. Então eu adoro Baal em cima do monte Peor. O nome da minha adoração é a Baal Peor. E aí Balaão sobe ao monte, ele faz orações, oferece sacrifícios e Deus diz não. E a Bíblia diz lá naquele relato, né, de 3 capítulos, número 22 ao 24, diz que ele vai a um monte mais alto e ele oferece mais sacrifícios. E a cada vez que Deus diz não, ele vai a outro monte mais alto, porque ele acha que... Então o povo de Israel, ele havia assimilado essas crenças supersticiosas sem ter abandonado completamente o culto ao Senhor. Eles continuavam indo ao culto, oferecer sacrifícios, faziam os seus votos, mas tinha um porém. Eles achavam que eles estavam cumprindo a lei do Senhor e eles começaram a ter ódio daquele profeta que denunciava que aquilo que eles era um culto agradável ao Senhor, era um culto ofensivo ao Senhor. O texto descreve a trama, a conspiração que eles fizeram para tirar a vida de Jeremias, até o ponto em que Deus diz: Jeremias, eu não vou ouvir a oração deles. E eu quero que você nem ore por eles. Versículo 14, nem interceda por esse povo, né? Há um versículo muito parecido em 1 João, diz lá, mesma coisa, em que Deus não vai ouvir, né? Não vai ouvir a oração por misericórdia, a oração por favor, ela vai ser derramada sobre aqueles que se arrependem. E eles não queriam o remédio, que era a denúncia do pecado, para que eles se arrependessem. A marca, e isso deve falar profundamente aos nossos corações, né? Sobre como nós somos tendenciosos, como seres humanos, a nos apartar dos caminhos do Senhor. Como nós somos. Uma geração fiel não significa que a próxima geração será fiel. Israel viveu vários ciclos disso. Os filhos começaram a ensinar, não mais conduzir os netos no caminho do Senhor. Vocês estão voltando ao pecado dos seus primeiros pais. Como nós temos que zelar pelos nossos filhos, porque serão eles que vão guiar os nossos netos. Porque são eles que vão
os nossos netos, que vão guiar os nossos bisnetos. E a tendência natural deles é se apartar do caminho do Senhor. Como nós podemos ser como Israel, um povo que valorizava tanto a história do seu povo, mas que tinha dificuldades de ouvir a verdade no dia de hoje. O Senhor Jesus Cristo, ao lidar com os fariseus, disse em Mateus capítulo 23, vocês adornam o túmulo dos profetas e dizem, se nós tivéssemos vivido nos dias dos nossos pais, não teríamos perseguido eles. Mas Jesus disse, mas com as suas obras, vocês testificam que se tivessem vivido nos dias dos seus pais, vocês também teriam perseguido. Né? O fato como nós reagimos diante da repreensão da palavra de Deus, sobre o zelo na adoração, sobre o nosso temor, o quanto nós reagimos, se nós nos quebrantamos ou nos ofendemos, vai nos mostrar se nós somos parecidos com esse povo de Israel dos dias de Jeremias ou não. A ofensa e o ódio para com a pregação da palavra é uma marca do Israel corrupto, do Israel que perseguiu os profetas, dos fariseus, que tinham tanto apreciação pela história passada, mas que não conseguiam viver como um profeta, como João Batista, como Jeremias ou como Isaías, porque eles não temiam, eles não queriam abandonar a prática deles. Vamos cantar ao Senhor o Salmo 51 e preparar o nosso coração para ouvirmos a pregação da palavra. Tem compaixão de mim, Senhor.